Vamos conhecer melhor o professor Tássio. Eu vou ler rapidinho aqui o currículo dele. Ele vai trabalhar esse módulo 1. Então, o professor Tássio é formado em Sistemas de Informação, ele é mestre em Informática pela UFAL, especialista em Informática e Comunicação da Educação. É professor, pesquisador e coordenador de EAD do IF Sertão PE, Campus Floresta. Atua com formação docente e é também educador certificado pelo Google for Education. Tássio, é um prazer muito grande recebê-lo aqui. Passo a palavra para você. Já conhecemos a sua competência. A gente só tem muito a agradecer por essa doação que você faz nesse momento para todos nós. Obrigada, desde já. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos e a todas. Eu que agradeço, né, o convite, mais uma vez, poder estar compartilhando com vocês um pouco do conhecimento que a gente vem adquirindo aí no decorrer, né? A proposta de hoje é que a gente tenha um apanhado geral, vamos dizer assim, sobre tecnologias, né, na educação, mas eu coloquei também, que a gente vai ver, uma parte falando de acessibilidade, né, que é um ponto que é interessante a gente falar, é pouco falado sobre isso, então eu resolvi colocar também, a gente vai ver hoje, uma parte um pouco mais teórica, mas nem todo professor, principalmente, que esteja aí, muitas vezes se preocupa com isso, na hora de construir seus materiais, tá? Então, obviamente, né, que a gente tem uma predominância aqui, eu acho que de tais, né, de como a Elbiane falou, mas assim, não costumo fazer tanto essa distinção. Eu espero que o conteúdo que eu vou passar aqui para vocês possa ajudar de alguma forma, né? Seja docente, seja tais, seja estudante ainda, possa agregar valor para você, de alguma forma, para a sua carreira, né? E, enfim, vamos lá, né? Para a gente não perder muito tempo. E a parte prática, quando a gente for ver o Google Forms, então eu vou fazer com que tentar ensinar vocês a automatizarem alguns processos que eu vejo que dentro do Instituto, talvez a gente consiga automatizar utilizando o próprio Google Forms, tá? Vamos lá, então o tema de hoje é tecnologias integradas à educação, tá? Para quem não me conhece, que esteja aí que não me conhece, já fui apresentado, né? Então não preciso falar tanto. Meu nome é Tássio Gonçalves, eu sou professor, eu coloco mentor, pesquisador e palestrante. Mentor porque eu gosto sempre de explicar, né, por que eu coloco mentor, porque acredito que o papel do professor hoje, ele não é mais aquele papel de simplesmente transmitir o conteúdo, né? O professor hoje ele é mais um mentor do aluno, ele é mais um orientador do aluno do que um professor por si só, o detentor do conhecimento, tá? Então, esse papel, ele precisa ser ressignificado, principalmente por alguns professores que ainda se acham, né, enfim, dono da verdade, da razão, isso não existe mais hoje em dia, tá? E também tem a certificação Google for Education, convido vocês, independente de ser TAI, de ser professor, se quiser tirar a certificação também, o site oficial, me pede depois, eu mando o link, vocês estudam, faz as provas, tá? Não tem nenhuma restrição quanto a isso, não, tá? Só estudar, fazer a prova, e aí tá colaborando também junto com a gente nessa formação, né? De todos os campos aí, enfim, formação continuada, tá? E aí eu começo com uma pergunta, né? Antes da gente falar de tecnologia na educação, a gente precisa definir bem tecnologia, né? Então, o que é tecnologia? A tecnologia, de modo geral, né, enfim, a gente quando pensa em tecnologia só relaciona a tecnologia a computador, né? Ou a tecnologia no sentido de ser algo digital ou algo eletrônico, tá? Mas a tecnologia, a definição em si da tecnologia não é isso, né? Então são sistemas, né? Enfim, técnicas, processos, métodos, meios e instrumentos de um ou mais ofício. Então, quando a gente fala assim,
professor, use metodologias ativas. Metodologia ativa é um método. Então, isso é uma tecnologia, tá? Então, quando a gente fala em mudar, em implantar tecnologia na educação, seja ela dentro da sala de aula, seja ela na gestão educacional, a gente está falando de alterar processos e métodos, tá? Então, a tecnologia por si só, ela também não vai fazer milagre. Ela não vai fazer toda a diferença. Então, não adianta a gente pensar, tá? Então, eu quero que vocês saiam daqui hoje com isso em mente também. Não adianta a gente pensar que o fato da gente utilizar a tecnologia na sala de aula vai tornar o ensino mais atrativo para o aluno só por causa disso, tá? Ou então, o aluno vai aprender mais. Só por conta disso, que eu coloquei agora, eu estou usando o Google Forms e o aluno vai aprender mais. Então, não é bem por aí, tá? Requer um planejamento, requer que você adapte a tecnologia para a sua realidade, para a realidade da disciplina, do seu aluno, da sua turma, tá? Ou da escola. Cada campus é de um jeito, cada cultura dentro de um campus é de um jeito, cada curso tem uma cultura diferente. A gente sabe disso, então é muito complicado você pensar de uma tecnologia de uma forma que seja única para todos. Então a gente precisa ter uma visão um pouco mais sistêmica e olhar todas as partes, né? Então, às vezes um aluno, como já foi dito, não tem internet, tá, mas que tecnologia, ou seja, que método, que processo, quais são os meios que eu posso utilizar com ele? Então a tecnologia, ela pode ser uma tecnologia da informação e comunicação, ou ela pode ser uma tecnologia digital da informação e comunicação. Ela pode ser digital ou não. Tá? Então, a gente precisa ter isso em mente. A tecnologia, na verdade, ela vem aí, né, é definida pelo I3E como um objeto de aprendizagem. E aí entra o digital e o não digital, a ser utilizada no aprendizado apoiado por tecnologia, a TIC. Então, quando eu sou apoiado por tecnologia, veja só, eu não estou ensinando tecnologia, eu estou ensinando algo, né? Eu estou ensinando matemática, português, biologia, apoiado por tecnologia. Então, aquela visão, né, de dizer assim, vamos ensinar o aluno a digitar. Ele já sabe digitar. O aluno da gente é nativo digital. É mais fácil ele não saber escrever uma letra cursiva do que não saber digitar, né? Então, o aluno hoje, ele digita muito rápido. Então, isso era coisa do passado, que a gente ficava horas lá digitando texto para aprender a digitar. Não existe mais isso, né? Então, quando a gente diz que a TIC é você dar a sua aula apoiado em tecnologia, você não está fazendo nada mais do que o mundo hoje fora da sala de aula. Ele é apoiado por tecnologia. Quando a gente viaja, a gente vê um letreiro na rodoviária passando uma propaganda. Você não vê mais outdoor. Você não vê mais aqueles avisos que não sejam digitais. É muito raro. Então, você pega um Uber, você pede pelo celular. E o aluno da gente sabe fazer isso. Ou seja, ele sabe utilizar a tecnologia. A grande maioria. Mas eu tenho alunos que não sabem, porque, enfim, não tiveram contato logo cedo, porque moravam na zona rural. Existem esses casos também. Mas eu estou falando aqui de modo geral, tá, pessoal? As exceções sempre vão existir. Então, não se empreenda, não seja aquela pessoa que só vê as exceções, né? Mas meu aluno não tem. Então, tá, porque um aluno não tem, 2... Aí você generaliza e diz que seus alunos não têm. Mas a grande maioria, a massa, ela tem. E o mercado de trabalho tem. Então, a gente precisa formar o aluno, né, utilizando tecnologia. Porque quando ele sair, ele vai utilizar tecnologia. Isso é fato. Tá? Elbiana, se tiver pergunta nos comentários, tu diz, né? Sim, tá. Se eu estou acompanhando, estou observando, sem que seja de fato. Pode interromper, viu? Pessoal, se tiver dúvida, quiser falar alguma coisa, podem
falar, ou abre o microfone, ou coloca no comentário, tá? Se algo não fizer sentido, fala aí que a gente vai escutar, tá bom? E o que é que eu preciso fazer antes de implantar a tecnologia na educação? Então, definir aqui 3 etapas que eu considero ser essenciais para a gente implantar a tecnologia na educação. Então, essas etapas, elas envolvem não só o professor, mas envolve também, principalmente, a coordenação, a equipe pedagógica, porque você precisa ter o apoio da equipe pedagógica. Eu dava aula em um colégio antes, na rede estadual aqui da Bahia, e quando eu comecei a utilizar algumas metodologias, algumas práticas, a própria pedagoga ela não era a favor. Isso era ruim. Né? E depois acabou que eu tive um trabalho para poder convencê-la de que aquela metodologia, de que daquela forma ia ser melhor para os alunos. Então, com o resultado, foi que eu consegui fazer isso. Mas se eu tivesse tido um apoio já inicial ou um planejamento de forma sistêmica, né, até com outras disciplinas, um apoio maior, talvez tivesse sido mais fácil, tá? Então, você precisa ter estratégia, precisa ter a ferramenta e precisa executar. Por que eu estou falando isso? Porque tem escola, tem que fica só no planejamento, e nunca coloca em execução. Né? É igual a gente para começar as aulas agora. Então, a gente ficou planejando o início das aulas desde março. Né? Se a gente tivesse entrado em execução, sei lá, em abril, e hoje a gente já ia estar em outro nível do ensino remoto, outro patamar. Os professores já iam ter se acostumados. Ah, mas eles não tiveram treinamento ainda. Tiveram. Muitos não fizeram. Mas tiveram. Foram várias oficinas ofertadas. N oficinas. E ainda assim, essa tecnologia que a gente está utilizando já estava disponível no Instituto antes. Né? E muita gente não tinha interesse. Então, assim, a gente precisa ter uma estratégia, definir a ferramenta e colocar em prática. Ah, não deu certo. Tá bom. Aí você vai, define uma nova estratégia. Se for a mesma ferramenta, beleza. Ajusta, altera o que foi errado e coloca em ação de novo. Se a gente ficar só esperando o cenário ideal, não existe, tá? Não existe. E nunca vai existir. Porque vai ter sempre uma tecnologia nova. Vai ter sempre uma melhor forma. E se a gente ficar esperando esse cenário, a gente não sai do lugar, tá? E para definir essa estratégia, o que é que eu preciso? O principal é conhecer o público. A estratégia que vai ser usada em floresta pode não dar certo em Oricuri. A estratégia que vai ser utilizada no curso de GTI em floresta pode não dar certo no curso de química. A estratégia que vai ser utilizada no 6º módulo do curso de GTI pode não dar certo no 5º módulo. Então, cada turma ela tem uma especificidade, né? Cada turma ela vai ter... Tem turma que eu estou dando aula remota, ninguém fala nada no chat. Eu sei que deve estar acontecendo isso com muito professor também. Já tem turma que a galera interage, liga o microfone, liga a webcam, faz pergunta. Então, cada turma é diferente. A estratégia que eu uso para uma turma e que eu usar para outra não dá certo, eu adapto, eu vou ajustando, tá? Então, você precisa conhecer bem o público e eu vou mostrar para vocês hoje uma ferramenta que eu utilizo e eu recomendo que vocês utilizem para conhecer bem o público, ter um planejamento prévio. Às vezes o professor, ou às vezes a própria equipe pedagógica, né? Ah, está se utilizando muito o Google Formulários na sala de aula. Tem uma ferramenta X que é muito... Enfim, todo mundo usa. Tá, mas aquela ferramenta, ela atende a competência que eu quero utilizar, né? Ela atende o conteúdo que eu quero trabalhar. Às vezes o professor força a barra e quer colocar uma tecnologia que não tem nada a ver. Né? Ah, mas fulaninho usou e deu certo. Tá, deu certo para fulaninho naquela disciplina, naquela turma. Pode ser que não dê certo para você. Não custa tentar. Tenta. Se não der certo, ajusta, adapta. Mas o principal é alinhar a ferramenta com a competência a ser trabalhada.
Às vezes o professor, vou utilizar Google Slides. Sim, Google Slides você vai projetar o slide só. E o que é que você vai ensinar o aluno? Fazer slide? O objetivo da sua disciplina é ensinar o aluno a fazer slide? Não, eu quero ensinar a química. Tá, então tá, mas fazendo o slide ele vai aprender química, porque o slide vai ser de um determinado tema. Então observem que a ferramenta, ela está sendo o apoio e não a finalidade. É isso que a gente tem que ter em mente. Então, se a ferramenta, vou até voltar aqui, né? Então, ó, aprendizado apoiado por tecnologia. Então, o objetivo não é a tecnologia por si só. Mas é um curso de informática. É um curso de informática. Se a disciplina for para ensinar ele a aprender a fazer slide, então tá bom. Aí você passa lá para ele fazer o slide qualquer. Mas se você quer que ele use o slide, mas o que de fato você quer que ele aprenda é português, então você pode pedir para ele usar, sei lá, o Google Docs e escrever um texto. Mas o aluno não sabe usar o Google Docs. Aí você pode apoiar ele nesse sentido. Ok, pessoal? E aí vem a ferramenta. Tá, defini meu público, já sei qual é o perfil do meu aluno. Eu tenho um planejamento do que é que eu quero fazer. Tá? Eu quero ensinar, sei lá, matemática. E vou alinhar com a ferramenta e a competência que eu quero ensinar matemática. Pode ser que uma ferramenta seja uma simples calculadora. Mas eu não dou aula de matemática e eu não deixo meus alunos usar calculadora. Tá, o objetivo é qual? É aprender a fazer as contas. Então, de fato, a calculadora pode atrapalhar. Mas o objetivo não é isso. O objetivo é que eles aprendam análise de gráficos. Eu já vou dar os valores, eu quero que eles aprendam a analisar gráfico. Mas se ele não está ainda 100%, né, calculando, e eu dou uma calculadora, ele vai adiantar o cálculo e ele vai ter que pensar o gráfico. Estou dando um exemplo, tá, pessoal? Aqui, só para que vocês entendam. A competência, você tem que pensar direitinho quando for aplicar uma ferramenta, tá? Defina qual ferramenta irá utilizar previamente. Pode falar. Tá, a gente já tem uma pergunta aqui. A Andressa está colocando. As diferentes ferramentas usadas na mesma sala de aula têm dificultado o acesso dos alunos. Como podemos ajudá-los? As diferentes ferramentas usadas na mesma sala de aula têm dificuldade no acesso dos alunos. Eu não entendi, assim. Acho que é o fato de não variar, né, nas ferramentas. Ser uma única ferramenta para atender a turma toda, quando a gente sabe que os alunos têm diversos perfis, né, e formas de aprender. É isso, Andresa. Se a Andresa quiser complementar, fica à vontade. Acho que é isso mesmo, né? Então... Eu estou falando com relação a acesso da plataforma, que uns são o Google Meet, outros são o Swap, outros são o Google Class, cada um o Zoom, cada um escolhe uma coisa e os alunos não conseguem acessar porque fica muito diferente. Isso aí, na verdade, isso aí era para a coordenação ter padronizado, né? Então, assim... Deveria ser o instituto, né? A instituição, porque a coordenação... Não, a instituição que eu digo, a coordenação, vamos dizer assim, do campus, né? A direção do campus, direção de ensino de cada campus que deveria padronizar isso. Porque, assim, o correto mesmo era padronizar geral, só que, como eu falei, tem casos e casos, né? Então, por exemplo, vamos supor que tem um campus que já utilizava Swap. Então, para os alunos era mais fácil Swap, poderia estar utilizando Swap. Tá? Agora, se tem um campus que não utilizava nada, eu vou utilizar o Google Sala de Aula. Agora, o próprio SAR, né, ele vem dizendo que tem que ser ferramentas que o Instituto tenha. Né? O Zoom não é uma ferramenta que o Instituto tem em parceria. É uma ferramenta gratuita, mas não é uma dessas ferramentas. Né? Então, a ferramenta poderia ser a RNP para conferência, poderia ser o Google Meet, mas o Zoom não. Então, nesse caso aí, não tem
Vamos dizer assim, o erro foi no processo. Porque, como é que eu coloco? Uma mesma turma, um professor usa Zoom, o outro usa Meet. Um usa Swap e outro usa Google Sala de Aula. Então, eu estou só confundindo o aluno. Não houve planejamento, não houve estratégia. Então, aí é a importância do que eu estou falando. Tem um planejamento prévio, já não houve. Então, se tivesse ocorrido um planejamento prévio para pensar as possibilidades do aluno, então, por exemplo, quando a gente foi fazer os cursos FIX, EAD, o pensamento foi, o aluno, a maioria não tem computador. Se a gente for utilizar o Moodle, a usabilidade do aluno é pior. Se a gente for utilizar o Moodle, o aluno demora muito mais para aprender. Então, vamos utilizar o Google Sala de Aula, e padronizou tudo. Então, todo mundo usa o Google Sala de Aula, no caso dos cursos FIX. O treinamento foi em cima do Google Sala de Aula. As estratégias, a forma como montamos o ambiente foi pensado em cima do Google Sala de Aula. Agora, se a gente deixasse a critério, e aí um campus estivesse utilizando Swap, então ia dar diferença. Ia dar diferença porque quando um professor fosse dar aula em um curso, de um campus, e a mesma disciplina em outro campus, já confunde, eu já tenho que treinar o professor em duas ferramentas. Então, por isso que é importante conhecer o público. Então, por exemplo, eu estou usando o Zoom. Qual é a ferramenta que a gente vai utilizar quando os alunos estiverem em meio institucional? É o Meet, não é o Zoom. Então, se o aluno já sabe usar o Meet agora, quando ele estiver em meio institucional, vai ficar mais fácil. Então, pense dessa forma. Então, assim, respondendo, como podemos ajudá-los, eu acho que vocês precisam padronizar. Vocês precisam sentar os professores, junto com a direção, coordenação de determinado campus que está acontecendo isso, e padronizar. Está vendo que já está vendo problemas quanto a isso, porque vários alunos, pode ser que um aluno tenha mais facilidade em uma ferramenta ou em outra. E aí, qual é que eu dou treinamento? Eu vou ter que fazer treinamento de todas as ferramentas para os alunos, sendo que o aluno vai ter que aprender todos os sistemas, já que tem alguns professores que usam um, outro usa outro. Então, assim, complica a vida até do aluno isso. Eu acho que precisa ser padronizado. Essa é a minha opinião. O Zoom só permite 40 minutos no plano gratuito. Mas aí o pessoal acaba burlando isso, porque ele derruba e você reinicia no mesmo link. Então, você pode ficar o dia todo. Acaba a reunião de 40, você levanta de novo. Acaba de 40, levanta de novo. Artidônio, não é isso? Artidônio Araújo colocou. Outra questão que os alunos estão reclamando a quantidade de atividade que cada professor tem postado. A falta de tempo para estudar, em especial o subsequente, pois muitos trabalham. Então, tudo isso gira em torno de planejamento. Aí não é a ferramenta, é o que eu digo, a ferramenta, a tecnologia, ela não faz milagre. Ela só é o meio. Então, se o professor ele não planeja bem o conteúdo dele e coloca muito conteúdo, tem professor, num curso que eu dei recentemente, para o pessoal do campus... Aliás, o curso é educador híbrido, que está acontecendo. Então, era um pessoal do campus Petrolina que estava com essa dúvida. Porque vocês estavam rodando o momento síncrono e assíncrono com carga horária dobrada. Então, isso foi um erro que, no meu ponto de vista, foi um erro de planejamento. Porque você dobrou a carga horária do aluno e sobrecarregou os professores. Então, a forma como está sendo a parte síncrona, o síncrono online, ele é muito mais cansativo do que um síncrono presencial. Então, presencial, às vezes a gente costuma passar o dia todo no instituto, mas você não consegue passar uma manhã dando aula. É muito cansativo. Primeiro que o planejamento é muito mais trabalhoso, porque não tem interação. É muito difícil, então você só fala, e o aluno não entende, porque é muito extenso. Então, eu recomendo que seja uma aula de, no máximo, 40 minutos e acabou. Mas eu tenho que dar 3 aulas síncronas. Fatia 3 aulas durante a semana. Mas eu estou rodando o horário como se fosse presencial. Erro de planejamento. Então, a tecnologia não faz milagre, pessoal. É o que eu estou... justamente eu quero que vocês saiam daqui hoje com esse pensamento. A tecnologia,
ela só vai lhe apoiar. Ela vai permitir que você converse com seu aluno remoto, da sua casa. Ótimo. Mas você precisa adaptar isso à realidade. Você não vai pegar, porque eu tenho 4 aulas em um dia, ficar de 1 às 5 conversando com o aluno. Né? Então, é cansativo para você, quem é professor, é cansativo também para o aluno, muito mais para o aluno. E o aluno não retém o conteúdo, não retém. Ele vai ficar no celular, vai desligar a câmera, vai sair, vai jogar videogame, vai jogar no celular, tenho certeza disso. Né? Então, agora aqui, por exemplo, está todo mundo com a câmera desligada, eu não sei o que cada um está fazendo. Eu estou aqui falando, uma pessoa pode estar no celular. Então, assim, por isso que eu costumo falar, estratégia. Conheça bem o público. Ah, mas meu aluno, ele fica 4 horas assistindo a aula. Ótimo, se ficar, então, faça uma pergunta ao aluno. Como é que o aluno prefere? Como é que você prefere? Antes de eu começar minhas aulas, eu conversei com meus alunos. Eu perguntei, qual era o melhor horário para você? Qual é o melhor horário para a gente ter aula? Todos falaram, não, na hora da aula mesmo. Tá, de tarde. Então, de 1 hora, de 2, de 3, qual era o horário bom para vocês? Então, você conhecendo o aluno, você joga a responsabilidade para ele. Qual é o melhor horário? Decidam aí para vocês. Mas eu só fico no máximo 40 minutos com o aluno. Quando eu preciso estender, eu já aviso previamente. Pessoal, na aula tal, a gente vai estender. Por quê? Porque eu vou precisar mostrar para vocês uma ferramenta na prática. E essa ferramenta eu não consigo mostrar em 40 minutos. Porque a gente vai ter que abrir a ferramenta, eu vou ter que explicar e depois eu vou executar prática com vocês. Tá? Mas deixa eu ver aqui. Alguém que quer falar alguma coisa? Tássio, Italânia colocou, se possível, fala um pouco da estratégia que está sendo utilizada no Campus Floresta. Alguns alunos comentaram que estão com outro formato. Pronto. Como é que está sendo lá em Floresta? Disciplina. Lá em Floresta, a gente dividiu por blocos. Então, por exemplo, vou dar um exemplo da turma do superior de GTI. Eles têm 5 disciplinas. Então, a gente não começou as 5 disciplinas, a gente começou 3 disciplinas. Só que dessas 3, elas vão ficar até a metade do semestre e depois eles iniciam mais 2 disciplinas. Então, como é que é o planejamento? O planejamento é semanal. Então, são 7 semanas de aula. Dessas 7 semanas, a gente distribuiu o conteúdo nas 7 semanas. Então, toda semana, como é que eu estou fazendo? Aí isso foi que ficou a critério de cada professor, a forma síncrona ou assíncrona, tá? E no meu caso, eu faço 2 encontros síncronos com cada turma, intercalando os dias. Então, eu faço, por exemplo, segunda e quarta. No caso, está segunda e quinta, porque quarta tem um outro professor. E uma outra turma eu faço dia de terça e quinta, à tarde, que é a turma da tarde. Mas aí o que é que acontece? Eu estou com 2 disciplinas agora, só que a semana toda 2 disciplinas. Então, isso sobrecarrega menos o professor, sobrecarrega menos o aluno também. Tá? Quando eu estudei EAD na UFAL, eu fiz sistemas EAD. E era uma disciplina por vez. Então, você cursava uma disciplina toda, acabou a carga horária daquela disciplina, você cursava outra disciplina. Quando era uma carga horária muito extensa, que é o que está acontecendo também, quando é uma disciplina que tem uma carga horária muito grande, às vezes, o que é que acontece? Na última semana de uma disciplina, já começa a outra. Então, ele fica uma semana com uma disciplina a mais. A mesma coisa está acontecendo no médio. Só que no médio, eles estão com 3 disciplinas, se eu não me engano. Ou são 3 ou 4 disciplinas. Então, eles não estão com todas as disciplinas de uma vez. Né? E assim, ele não tem o horário da aula cheio, síncrono. Então, toda manhã tem aula o tempo todo, de todos os professores, não tem isso. Por quê? Porque como é que se o aluno estuda pela manhã, ele tem aula todos os dias, o tempo todo, ao vivo. Aí o professor ainda coloca atividade para ele. Em que horário ele vai fazer essa atividade? Né? Então, assim, é muito puxado, fica muito mais puxado para o aluno. Agora, eu vou até repetir o que eu falei lá. Se o objetivo é só entregar conteúdo e fechar o ano letivo, né? Vamos dizer assim, cumprir a carga horária, ótimo.
Agora, se o objetivo for realmente que o aluno consiga aprender algo, eu acredito que dessa forma não consegue. Não consegue. Basta o quê? A gente se colocar no lugar do aluno, né? Então, a gente está 5 meses, 4, 5 meses em casa, e tem professor que não consegue utilizar o Google Sala de Aula. Já foi dado treinamento, oficina, vários vídeos gravados, mas tem professor que não consegue, porque é difícil. Ele precisa praticar, ele precisa de tempo. Né? Tem uns que têm mais dificuldade do que o outro. Imagine um aluno pega um assunto novo de manhã, à tarde já é outro assunto novo, no outro dia outro assunto novo, e assim vai. Então não dá tempo, não consegue funcionar dessa forma. Tá? Então, assim, acho que precisa ver o planejamento. O que acontece? A gente vê a tecnologia e acha que o aluno, eu coloco no Google Sala de Aula, tá tudo certo. Eu vejo muito professor também se preocupando muito em gravar vídeos, né? Então, eu tenho que gravar, é muito ruim gravar, eu não tenho tempo. Cara, procura no YouTube, tem tudo no YouTube. Tem um cara lá, com certeza, explicando da mesma forma que você ia explicar, ou então até melhor. E aí, coloca para o seu aluno, o que é que tem mais nisso? E você, na aula presencial, você vai lá, e explica para quem não entendeu, resolve questão. Né? Então, assim, grava quando você não encontrar, faz uma curadoria bem feita, coloca vídeo curto, de 5, 10 minutos, 15 no máximo, para o aluno assistir. Não vai botar vídeo de 3 horas, 4 horas para o aluno assistir, 2 horas, 1 hora, que aí ele não vai assistir. Depois você vai reclamar que ele não assistiu, mas ele não vai. Né? Então, por exemplo, a gente grava essas reuniões todas. A gente não faz uma pesquisa, quem é que assiste a gravação? Porque vai dar 4 horas a gravação dessa reunião hoje. Quem é que vai assistir essa gravação de 4 horas? Ninguém. Não vai assistir. No máximo, quem está aqui e tiver que sair na metade, aí vai lá, avança até onde estava. Ou então alguém que, enfim, viu alguma coisa, eu vou lá naquele minuto, vou avançar o vídeo e vou ver. Mas é muito grande para assistir. E Tássio, só uma complementando aí o que você falou, eu acho, gente, cabe, na minha concepção, enquanto pedagoga, acho que é o momento das coordenações avaliarem o percurso e traçar ajustes, realizarem ajustes. É importante que se faça, né? Isso tudo é novo para todo mundo. O que Tássio falou realmente é importante. 4 horas, 2 horas, 3 horas direto é cansativo. Então, hoje, por exemplo, está até 6 horas, é extremamente cansativo. E aí é o momento da gente observar e fazer os ajustes dessas práticas que estão sendo realizadas. É isso. É isso aí, é isso aí. A gente se adaptando. Pode falar. Vou aproveitar e complementar aqui isso que Rosilene falou, né? Tem a questão de ser cansativo, mas aí também, como você também falou, né? Existe a situação inversa. Eu programei, no meu planejamento, eu tenho 4 aulas numa turma, então eu planejei 2 síncronas, 2 assíncronas. Daria 1h30 de conversa com eles. Por ser uma disciplina que envolve cálculo, resolução de questões, então, na revisão que eu fiz com eles, resolvendo questões que eu já havia proposto e fui tirando dúvidas, 1h30 foi pouco. Então, os alunos pediram para eu estender a aula. Fiz um intervalo e retornei mais 1 hora com eles. Então, assim, eu acho que vai variar muito de cada disciplina, de cada conteúdo. Agora, você passar 3 horas apresentando slide e conversando teoria, não tem quem fique. Então, já pensou, resolvendo questão é porque está surgindo dúvida. Aí vem esse debate, igual a gente está tendo aqui agora. Aí a gente conversa aqui a tarde toda e não vê, porque está tendo interação. Agora, no momento que é só a pessoa falando e ninguém fala nada, que eu acredito que é o que mais está acontecendo no médio, porque se está acontecendo isso no superior, no médio é que tem que estar também. Mas é isso aí. Se você conhece bem o seu público, né? Então, se a sua turma demanda mais, aí na outra semana você já reserva mais tempo para atividade síncrona e deixa menos para atividade assíncrona, né? Já que eles estão pedindo. Então, tudo que está aqui, pessoal, tudo está na estratégia. Não adianta.
a ferramenta é só o meio. Ela não vai fazer milagre, ela não vai... porque o Instituto tem uma parceria com a RNP e agora tem um certificado digital. Sim. Se a pessoa não assinar com o certificado digital, não mudou nada. Né? Então, assim, só muda o processo. Só muda o processo. Que antes era assinava e escaneava, agora vai ser a assinatura já digital direto. Mas o processo continua burocrático. Então, assim, a gente tem que entender que a tecnologia, ela facilita, mas ela, dependendo, apenas substitui algumas coisas, né? E a gente precisa mudar e inovar dentro disso, tá? Pronto, a Luciana colocou uma pesquisa de satisfação, ou seja, ela está fazendo isso aqui, ó, conhecendo o público. Se o aluno diz, ó, não gostei, aí ela já vai adaptar a aula dela para a próxima semana, né? É isso aí, a Rosane falou, né? É importante intercalar. E aí vem as ferramentas. Então, defina qual a ferramenta, alinhe a ferramenta ao nível do aluno. Às vezes você vai usar uma ferramenta que está muito difícil para o aluno, né? Então, você precisa ver, pô, mas vai ser necessário treinar o aluno? Vai ser necessário capacitar o aluno? Se for, faça isso. Se não, pega algo que seja fácil de usar. Né? Então, eu costumo sempre fazer uma analogia. Quem aí leu o manual ou fez um curso para usar o Instagram? Coloca no chat. Quem já fez um curso de Instagram? Ou colocou um manual? Ou foi lá na documentação do Instagram ler para aprender a usar? Ninguém. Né? Porque a gente é uma coisa intuitiva. E assim, no meu ponto de vista, o Google Sala de Aula, usando no computador, ele é muito mais intuitivo do que o aplicativo. O aplicativo ele é um pouco mais difícil de usar do que o computador. E o que foi que eu fiz? Eu gravei vídeos usando celular e computador para que os alunos vejam. Pode falar. Me pergunta aqui, Julivan quer saber como garantir... Só um instante. Como garantir o máximo de qualidade no ensino remoto, tendo em vista as dificuldades enfrentadas por muitos estudantes no acesso à internet e disponibilidade de um equipamento adequado e eficiente? Muitos podem ter as condições de aproveitar as aulas e outros não. E como fica a avaliação dos estudantes com essas dificuldades? São duas perguntas, tá? Só, Julivan, eu vou responder a sua pergunta, mas antes eu vou fazer uma pergunta. Como é que a gente garante a qualidade do presencial? Né? Então, primeiro é isso, a gente tem que pensar, será que realmente está a qualidade? E os alunos, eles já têm, vamos dizer assim, eles já são diferentes, mesmo no presencial. Será que a gente faz isso no presencial? Será que você está fazendo isso no presencial? Porque, assim, quando eu identifico uma dificuldade, eu avalio aquele aluno de forma diferente. Né? Então, assim, se eu passo eu vou dar um exemplo real que aconteceu comigo. O ano passado eu passei uma lista de exercícios de algoritmo, né, da aula de programação. E aí o que acontece? Eram 10 questões. Vou chutar aqui, eu acho que valia 3 pontos, 4 pontos. 10 questões. Só que para um aluno que tem mais facilidade de resolver as 10 questões, para um aluno que tem acesso à internet, que tem acesso a computador, que tem acesso a celular, resolver essas 10 questões é muito mais fácil do que para uma aluna que eu identifiquei que não tinha computador, que não tinha celular e que quando chegava em casa ela tinha que cuidar de um irmão autista e a mãe ia trabalhar. Como é que você avalia essas duas situações no presencial? Então, quando você encontra essa forma de avaliar no presencial, é da mesma forma no remoto. Então, assim, se eu tenho um aluno que está com dificuldade, eu preciso, se essa daqui fez 2 questões, essas 2 questões que essa aluna fez, ela tem um peso muito maior do que as 10, às vezes, do que 5 que o outro aluno fez. Essa é a minha concepção. Então, quando a gente começa a fazer uma aprendizagem adaptativa, né, você começa a adaptar a avaliação, adaptar, né, o cenário, para que você consiga avaliar todo mundo. E se você for nivelar por cima, a gente acaba reprovando um monte, né? E se a gente nivelar muito embaixo também todo mundo,
vai frustrar muitos alunos que estão conseguindo acompanhar. Então, você precisa ter um senso, né, um senso crítico, vamos dizer assim, de olhar essas situações. E então, o aluno fulaninho não tem acesso à internet, não sei o que fazer, e, de repente, ver uma outra avaliação que você pode fazer com ele, só para ele, né, ou só para ela, enfim, para aqueles alunos que não têm acesso à internet, uma avaliação diferente. Não é simplesmente eu pegar a mesma avaliação que eu coloquei lá no Google Forms e botar no papel e levar. Às vezes pode ser uma produção de texto, às vezes pode ser, enfim, gravar um vídeo, não sei. Às vezes o aluno não tem internet, mas tem um celular, consegue fazer alguma coisa, né? Botar no pendrive, levar para você de alguma forma, não sei. E, assim, eu faria dessa forma. Então, se o aluno está com dificuldade, que foi o que aconteceu essa semana, inclusive, tem uma aluna que está com depressão, ansiedade, eu passei uma atividade para ela fazer uma disciplina de multimídia, para ela criar um cartaz. Ela fez um cartaz de feliz aniversário. Só que para ela, um feliz aniversário, escrever um feliz aniversário, foi muito mais custoso do que para um aluno que já sabe mexer no Photoshop, que está de boa, mentalmente falando. E ele foi lá e fez um cartaz. Então, aí eu vou, porque ela fez um feliz aniversário, eu vou dar, sei lá, 1/10 a ela, 5/10 a ela. Eu tenho que levar em consideração a dificuldade que aquele aluno está tendo, seja no presencial ou no digital. É isso que a gente precisa ter em mente. Ah, mas está remoto, como é que eu faço? Como é que você faria se fosse presencial? Então, é isso que eu acho que a gente tem que ter em mente, tá? Não sei se eu consegui responder a vocês, seria a primeira, né? Foram outras perguntas. Deixa eu olhar aqui. Muitos podem ter... eu acho que eu contemplei todas. Fala aí. Já fala sim, aí. Tássio. Tá ok. Vamos ver aqui se tem mais. A última foi essa de Jolivan. Foi, né? Vamos continuar. Isso. Vamos lá. Então, vamos para a parte de ferramentas. Ó. Então, defina a ferramenta que você vai utilizar. Alinhe a ferramenta ao nível dos seus alunos. Então, já pensou, se eu chego aqui hoje e digo, galera, vamos usar o Moodle. Eu quero que vocês abram aí o Moodle, que eu deixei uma atividade para vocês. Primeiro eu teria que saber se vocês sabem utilizar o Moodle, tá? E aqui, ó, até complementa, né, para Julivan, sua atividade, a ferramenta que você vai usar é digital ou não? Ela é online ou offline? Isso vale para o presencial e vale para o remoto também. Por quê? Porque a gente pode, muito bem, o aluno não tem acesso. O instituto, a gente de certa forma, é a escola pública que é mais privilegiada, porque a gente tem carro, tem motorista, a gente pode, de alguma forma, tentar fazer com que alguma atividade chegue ao aluno, tem auxílio conectividade, tem isso, tem aquilo. Então, assim, a gente está fazendo a nossa parte. O aluno também precisa fazer um esforço, mínimo que seja, e fazer a parte dele. Né? Então, assim, a gente, às vezes, é muito de assistencialista. Tem que ser. Não estou dizendo que não tem que ser. Mas a gente precisa também ter o retorno. Né? Então, é difícil para a gente fazer a nossa parte. Quantos professores tiveram que comprar equipamento? Também, mas tem condições de comprar. Sim, mas às vezes naquele momento não ia comprar, ou não é todo mundo que está com a condição agora de comprar, enfim, e teve que comprar. Então, assim, verifica se você vai passar uma atividade, se vai ser necessária a internet ou não, para ele responder, porque ele pode ter um momento de conexão com a internet, pegar a atividade, responder offline, depois conectar de novo e te devolver a atividade, né? E na hora que for executar, teste antes, principalmente. Tem professor, tem gente que vai aplicar a ferramenta e nem testa, porque alguém falou que era bom e na hora dá problema. Né? Então, eu coloquei o formulário lá e o aluno não está conseguindo responder. Tu testou o formulário para ver com o teu e-mail pessoal, como se fosse o aluno acessando, para ver que está bloqueado, que você não liberou para aluno de fora do instituto? Então, a melhoria contínua. É o que eu falei, né? Então, viram que
na primeira semana, na segunda semana, não está dando certo desse jeito. Muda, né? Melhoria contínua. Tem que estar sempre evoluindo, tá? E verifique a aceitação da turma. Importantíssimo, pessoal. Verifica se o aluno está satisfeito, como a Luciana, se eu não me engano, fez aí. Mandou uma pesquisa de satisfação. Como é que vocês estão? Vocês estão gostando dessa forma? Querem que mude alguma coisa? Tá? Como é que eu faço para conhecer o aluno? Então, tem uma palavra, né, que é muito falada hoje em dia, né, que é a empatia. A empatia caracteriza-se pela tomada de perspectiva e ausência de julgamento, reconhecimento da emoção nos outros e capacidade de comunicar esse estado emocional. Existe uma ferramenta chamada mapa de empatia. Alguém aí conhece essa ferramenta? Coloca no chat aí se conhece, se já utilizou, alguma coisa do tipo. Rosilene, mais alguém conhece? Italane colocou, né? Acredito que no início da suspensão, as atividades, todos ficamos desorientados em relação ao que estava por vir. A gente demora muito para se adequar, né? Demorou muito. A educação é um dos setores que é mais difícil, né? Ainda mais a educação pública. Tássio, eu acho que a gente ficou muito tempo falando, que o aluno não tem como, que o aluno não tem recurso, que não tem acesso. Pois é. Eu acho que se tivesse... Pois é, e hoje tem. Então, a gente passou muito tempo falando, sem agir. Eu acho que foi isso. Quando eu observo para outras instituições, que também tem outros que ainda vão iniciar, né? Mas, enfim, tudo é aprendizado. A UFES vai iniciar 5 de outubro. Muita gente não conhece, né? Na verdade, duas pessoas só que já ouviram falar e outra que conhece. Mas, em relação a isso aí que a Rosilene falou, né? No primeiro dia, quando foi dia 16, eu acho, 17 de março, quando parou as aulas, eu mandei no grupo dos professores, por que não dá férias coletivas? E aí, né, vocês devem imaginar a reação que foi lá, mas enfim. Vamos continuar aqui. Então, o mapa de empatia é uma ferramenta do Design Thinking, onde você vai criar uma persona. O que seria uma persona, né? Seria um aluno fictício, e aí você junta as características da sua turma, tá? Então, por exemplo, você vai perguntar o que é que o aluno pensa, o que é que o aluno sente, o que é que ele ouve, o que é que ele vê, o que é que ele faz e fala. Você pode especificar, se você quiser, o que é que você ouve sobre a minha disciplina, o que é que você pensa sobre a minha disciplina, o que é que você fala enfim, faz sobre a minha disciplina. E o principal, quais são as suas dores e quais são as suas necessidades. Então, esse mapinha aí, eu costumo aplicar no primeiro dia de aula. Primeiro dia de aula, eu já chego, me apresento. Se eu quero gerar empatia com os alunos, eu preciso fazer uma apresentação minha para que eles me conheçam de fato, né? Não simplesmente, meu nome é fulano e vamos lá, vamos começar a aula. Então, eu conto minha história para os alunos. Por quê? Porque na medida que você se abre, o aluno também vai se abrir para você. Se você não se abre, ele não vai se abrir, tá? Então, o que é que eu faço? Aplico isso aqui, individual, anônimo, então não é obrigatório colocar o nome, bota a idade, coloca, às vezes eu peço para colocar o sexo, o gênero, enfim, como é que você se identifica. Para quê? O que é que isso é relevante, né? Então, quando eu for trazer minhas atividades, eu vou olhar o perfil da minha turma, eu vou saber exatamente o que é que aquela turma pensa, o que é que aquela turma... Quais são as dores daquela turma? O que é que elas necessitam? Tá? Então, por exemplo, o que é que eu escuto muito na turma do 6º módulo de GTI, que eu escutei muito? Quais são as dores? Terminar o TCC? Será que eu vou me formar? O que é que você ouve? Que não tem emprego na região? Então, esse tipo de coisa você só sabe se você perguntar, tá?
Então, vamos fazer um teste agora. Eu quero que vocês acessem esse link, ou pelo QR Code, ou acesse o link que eu coloquei no chat aí. Tá? Eu vou mudar aqui. Já acessaram o QR Code? Vamos lá. E a gente vai fazer um teste. Vamos fazer só as últimas duas perguntas, tá? Vocês podem acessar o link que está no chat ou acessar o site, ó, www.mente.com, e usar esse código aqui. Eu vou colocar o código também, mas enfim, se você for pelo link, não precisa nem digitar o código. Já vai automático, tá? E aí vocês vão responder quais são as suas dores como profissional ou profissionais, né? Enfim, quais são as suas dores como profissional da educação. Coloca lá, tem várias, bota uma palavra, uma frase, não importa. Ó, já apareceu um aí, ó, tempo, demanda. Pode preencher mais de uma, tá? Não precisa ser uma só não, mas também não, fica à vontade. Uma, duas, quantas você quiser. Tem vários espaços. Acho que eu coloquei 5. Vamos lá, pessoal. Tem 55 pessoas. 3 pessoas responderam. Vocês estão percebendo que a palavra tempo, ela está maior? Tempo, demanda, muitas demandas, está maior. Então, isso são as maiores dores de vocês. É tempo e muita demanda. Então, diante disso, o que é que eu já posso, por exemplo, propor? Posso chegar e dizer assim, ó, pessoal, vamos fazer uma aula sobre gestão de tempo? Para a gente aprender a como gerir melhor o tempo. Pode ser que você esteja achando que está sem tempo, porque você não está conseguindo gerenciar o tempo, né? Ou então, vou dar um mini curso, sei lá, Google Agenda, para você aprender a programar tudo direitinho. Mas muitas demandas, ó, já ficou aí o maior, né? Tempo, muita demanda, demanda de novo, ou seja, então, eu consigo saber agora que todo mundo se sente sobrecarregado. Vocês estão percebendo como essa ferramenta é importante? E o detalhe é que é anônimo. Então, eu estou traçando o perfil de vocês agora aqui, tá? Eu posso criar uma pessoa, né, um funcionário, uma persona, funcionário do Instituto, né, servidor do Instituto. Quais são as dores desse servidor? Pouco tempo para aprender, família, organização, demanda, sobrecarga, ou seja, tudo está girando em torno de demanda. Está todo mundo sobrecarregado, atarefado, tá? Campos que não gostaria, ó, posso de repente ver aí, fazer uma consulta para saber quem é que não está satisfeito no campus. De repente tem uma pessoa da mesma área em outro campus que não está satisfeito também, quer fazer uma permuta, enfim, e não fala, né? Incerteza, burocracia, tecnologia. Vamos passar para o próximo aqui, tá? O próximo é o seguinte, que provavelmente vocês queiram falar também. Então, e quais são as necessidades? Então, a dor, a gente precisa de quê? De um remédio, né? Para aquela dor. Um analgésico. A necessidade é como se fosse uma vitamina. Então, é algo que você vai trazer para algo que você já tem, melhorar algo que você já tem, tá? Ou algo que, enfim, não tem, mas você precisa melhorar. Então, quais são as necessidades como profissional da educação? Coloca aí. Reconhecimento, formação, tempo.
Otimizar o tempo. Já percebi que tempo é o problema maior, né? Reconhecimento, formação, mais tempo, estímulo, estudar e dedicar, tempo para formação. Então, ó, será que o problema é capacitação que não tem ou é tempo para fazer a capacitação que não tem? Não é? Porque capacitação, vamos ser sinceros, pessoal, muitas capacitações foram ofertadas nos últimos meses. Gerir melhor o tempo, formação, organização, contato, interação, motivação, compreensão, suporte, recursos. E aí, pessoal, o que é que vocês acharam dessa ferramenta? Coloca no chat ou liga aí o microfone. Tássio, eu vejo como muito interessante para você realmente desenvolver uma sensibilidade em relação ao grupo, né? Exatamente. Eu não conhecia, né? Mas percebo que esse trabalho remoto que nós estamos desenvolvendo, ele tem puxado muito para que a gente desenvolva outros caminhos e que vai chegar nessa história da empatia, porque como você está distante da pessoa, não está lado a lado, você acaba que automaticamente sentindo a necessidade de conhecer quem está do outro lado, o que está pensando, o que está fazendo, né, se está recebendo a sua comunicação. Então, isso exige muito mais da gente, por isso que o trabalho remoto, ele está se apresentando para todos nós mais exigente, porque, isso, de repente, a gente domina isso cara a cara, é tranquilo desenvolver uma empatia, puxar uma conversa cara a cara. Já na distância, você precisa, como professor, inclusive, do feedback. Só que você não tem como mensurar isso na hora, né? Enfim. Isso. E por isso que você vai ter que você vai ter que lançar a mão de várias ferramentas para te ajudar, né? Enfim, eu não conhecia o mapa da empatia, né? Mais adiante a gente vai ter outro trabalho no módulo 2, que é mais voltado também para essas ferramentas dinâmicas, né? Apropriadas para o trabalho remoto. E eu concordo com você que falta de capacitação não é. Porque o que mais tem acontecido, tanto no YouTube, tudo quanto é lugar, são muita gente fazendo tutoriais de tudo quanto você imaginar. Eu agora vou fazer um bolo, eu já vou na internet. Deixa eu ver várias receitas, aí fico comparando uma receita com outra. Virou um hábito, né? Eu consultar a internet. E o que eu posso dizer para o pessoal é o seguinte, cuidado muito para vocês não quererem aprender todas as ferramentas que existem e acabar não aprendendo nenhuma, né? Como a Fabiana colocou aqui, ó, eu não tenho conseguido tempo para colocar em prática. Então, coloca em prática uma ferramenta e aprende aquela. Né? Então, pega, sei lá, pega a coleção ó, que a gente tem, o G Suite do Google, aprende o G Suite e faz tudo o que tem que fazer com o G Suite. Porque, às vezes, a gente quer usar uma ferramenta para cada coisa, sendo que eu posso adaptar, sei lá, Google Sites, é tudo dentro do Google, você consegue usar todas as ferramentas, né? Às vezes eu quero, sei lá, usar uma ferramenta totalmente diferente porque alguém disse que é boa, mas eu já vou ter que aprender outra ferramenta, né? E é complicado mesmo. Ó, queria só mostrar, então na sala de aula presencial, tá? Eu levo assim, ó, não sei se vai dar para vocês verem aí, tá dando para ver? Pronto, esse daqui é um Sim, mapa. Tássio, dá para ver direitinho. Aí o que é que você faz? Pega os post-its,
bota a molecada para escrever nos post-its. Se for uma formação, sei lá, com TAI, professor, faz. Esse daqui é de um professor. É um mapa de empatia de docente, esse aqui que eu estou na mão. Enfim, essa ferramenta é muito boa. Eu não apliquei completa, porque online, isso aqui é bom realmente presencial, né? Mas no online, pelo menos dessa forma aqui, você pega as dores e as necessidades, já dá para ter uma boa noção, tá? E aí vamos continuar aqui. E quais são os desafios para o professor implementar as tecnologias? Investimento em infraestrutura. Nem todas as escolas podem acompanhar a velocidade, né, com que a tecnologia muda. Isso aqui se tratando mais, né, do presencial, enfim, nem todo mundo consegue acessar, né, no nosso caso, do remoto. Mão de obra especializada para manutenção. Então, esse ponto aqui, pessoal, o Instituto não sofre desse desafio, porque ele tem infraestrutura, né, pelo menos o campus. Os campos que eu andei, né, tem laboratório de informática, tem internet, né, então, assim, isso não é uma dificuldade, tem mão de obra qualificada, que a gente tem técnicos para isso. Resistência, então, dada a formação insuficiente, torna-se mais difícil explorar as potencialidades pedagógicas das novas tecnologias. Então, a formação, que foi um das pontos, né, dos pontos que vocês mais falaram, né, que a Eline até colocou aí também, que vocês tiveram muitas formações. Só que o que acontece? O pessoal quer formar os professores em tudo, ao mesmo tempo. Né? Ao mesmo tempo, quer formar em tudo. E aí, o que acontece? O cara não aprende nada. E formação por formação, eu digo ao meu aluno o seguinte, só assistir, você não aprende, você entende. Cientificamente comprovado isso. Né? Isso aí, quem já estudou um pouquinho da neurociência sabe que você só aprende realmente colocando as coisas em prática, fazendo. Por isso que a metodologia ativa é tão difundida. Né? E o que acontece? Quando você só faz formação, você está entendendo tudo. É a mesma coisa você pegar um livro, né? Então, eu vou pegar um livro aqui, por exemplo, Sala de Aula Invertida. Li o livro. Pronto, eu já sei Sala de Aula Invertida. Não, você não sabe, porque você nunca botou em prática. Quando você colocar em prática, que você sentir a dificuldade, que você for adaptando, aí sim, você vai aprender a utilizar aquela metodologia. Tá? Então, existe muita resistência, às vezes, como eu falei a vocês, eu senti resistência em outra instituição, porque vocês vão sentir resistência. Sala de aula invertida, se você for fazer com um aluno, principalmente no ensino médio, ele vai dizer, professor, não quer dar aula mais não, é? Porque você botou um vídeo e na hora da aula não quer explicar. Então, eles precisam entender, você precisa conversar direito para explicar o que é, tá? Distração, então muitos professores acreditam que smartphone, tablet, pode ser apenas uma fonte de distração para os alunos. Excesso de facilidade, né? Se mal utilizada, a tecnologia pode realmente facilitar algumas tarefas, como eu citei o exemplo, né, da calculadora. Gestores e professores devem encontrar o ponto de equilíbrio entre a utilização correta dos aplicativos e o uso desregrado. Então, a gente precisa utilizar de forma correta. Por isso que a gente precisa ter um planejamento. Não adianta colocar tecnologia sem planejamento, tá? E a avaliação, né? A avaliação dos alunos, usar tecnologia não significa que o aluno, como eu falei, vai aprender mais ou que ele vai se dar melhor no Enem por causa disso, né? Não quer dizer. Por quê? Porque os exames, as provas, elas são tradicionais. Isso é uma grande dificuldade, isso é outra discussão que a gente pode ficar horas aí, que é a questão que precisa ser mudada algumas coisas, né? Mas isso precisa ser mudado em cima, né? Legislação até precisa ser alterada para que a gente possa avaliar os alunos de uma forma mais ativa. Eu vim de uma instituição que, enfim, você ainda tem a obrigação de fazer prova, de fazer todo aquele processo, porque senão não conta, não vale, tem que ter o papel, né? Então, enfim. Mas, Tássio, em relação a isso, a esse ponto, não é mudar a legislação, porque a LDB, ela dá autonomia às escolas e aos professores.
O problema são as instituições mesmo. Por exemplo, lá na LDB fala que os professores devem considerar os aspectos qualitativos, que inclusive devem sobressair aos aspectos quantitativos na educação básica. E a gente sabe que quase 100% dos professores, se não realizar uma prova, se não realizar um teste, eu não falo nem dos professores, é a exigência mesmo da gestão, do diretor, do coordenador. Quando eu falo isso, correto. Quando eu falo assim... Às vezes o professor quer... interna, entendeu? Porque no caso do Estado da Bahia, é uma coisa interna mesmo. O regimento interno está lá dizendo que tem que ter prova, tá ligado? Então, isso é que dificulta mesmo. A cabeça realmente de quem está lá na frente, coordenando. Eu participei de um evento, realizei um evento, e tinha um professor de graduação de uma universidade. E ele falando que foi exigência do colegiado que só se utilizasse teste, o Google Forms. E ele falou assim, Rose, eu não posso usar outra coisa a não ser aplicar o Google Forms para avaliar. Então, assim, isso é até um desrespeito ao trabalho do professor, porque a LDB, ela dá essa autonomia, né? Eu sempre utilizo projeto. Eu não faço prova, não. Só projeto. E assim, é dificuldade, né? Até para os alunos entenderem que o projeto dá mais trabalho, porque eu faço várias etapas. Então, ele tem avaliação sempre. Toda semana tem uma entrega do projeto. Então, acaba sendo mais intenso, mas eu sei que ele aprende mais se ele executar o projeto, tá? E assim, mas quer dizer, aí aqui é o ponto, né? Então, se você utiliza projeto, quando ele for fazer um ENAD, por exemplo, às vezes ele não tem aquela teoria, né, do jeito que está ali. Ele não tem o costume de resolver questão, né? Então, a gente cai nessa balança aí, né? Ou você trabalha de forma, uma avaliação diferenciada, avaliação por pares, né, de outra forma, ou você trabalha uma avaliação tradicional e prepara ele para esse tipo de prova, concurso, Enem, que são questões objetivas, né? E aí eu trago aqui algumas sugestões de uso de tecnologia, né, na sala de aula. Então, você pode usar jogos, atividades que exijam pesquisa, uso de internet. Você pode fazer isso online, né? Você pode estar lá no Meet e dar um tempo para o aluno pesquisar alguma coisa, enfim, colocar uma atividade para ele fazer um slide, pesquisar na internet, produzir o slide no Google Slides, lá no Google Sala de Aula. Redes sociais, né? Então, hoje você consegue utilizar praticamente todas as redes sociais aí com um cunho educacional, tá? Fotografia, vídeo vem sendo utilizado muito. Robótica, você pode utilizar, metodologias ativas. Música, podcast também vem sendo muito utilizados. Tanto para produção de podcast, quanto para a disponibilização de conteúdo através de podcast, tá? E assim, coloca em mente o seguinte, todas essas tecnologias aqui, elas podem ser o meio. Então, eu ensino programação, então eu vou ensinar desenvolvimento de jogos. Ele vai desenvolver o jogo e vai aprender a programar, tá? Então, eu vou ensinar meu aluno a pesquisar na internet, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você vai colocar ele para pesquisar algo relacionado ao seu conteúdo, ok? Eu vou ensinar ele a fazer o robô só? Não, você pode ensinar movimentos da física, mecânica, usando robótica. Smartphone, tablet, tudo isso pode ser utilizado também. E Lego, tem uma linha do Lego, né, chamada de Lego Serious Play, que é utilizado também na sala de aula, tá? Sugestões de aplicativos. O próprio Google Maps. Tem muito professor que dá aula de geografia, nunca nem utilizou isso, às vezes, com aluno. E você consegue usar, criar seus mapas, colocar, enfim, criar percurso. Você consegue ensinar várias coisas aqui usando o Google Maps. O IBGE, ele tem o IBGE Edu, né? Educa, uma coisa assim, que ele disponibiliza relatórios lá, dados que você pode pegar esses dados, analisar com os alunos
O G Suite, que a gente tem, a ferramenta completa, tem acesso. O Kahoot, que é um quiz. Você pode criar uma estratégia de gamificação para utilizar com o Kahoot, tá? Então, lembrando, só usar o Kahoot em uma aula por si só. Você pode se dizer que você gamificou a sua aula, mas não a sua disciplina, tá? Code.org é um site que você consegue utilizar, ensinar programação, ensinar raciocínio lógico, né? Porque ele tem atividades até para criança também. ABC Autismo é uma ferramenta focada para crianças com autismo. Google Expedições, que você consegue fazer, né, visitas online em museus, enfim, junto com o Google Arte e Cultura, você consegue visitar lugares. E o Duolingo, né, que é um aplicativo gamificado para o ensino de idiomas. Eu e o Kahoot não nos entendemos muito bem, né? O Talane falou aí. E vamos lá, sugestões de uso de rede social. Então, rede social tem uma plataforma, na verdade, não seria uma rede social, chamada Anchor, que você pode utilizar ela para gravar podcast com os alunos, gravar seu podcast, enfim, gravar música, né? Se você dá aula de música, coloca lá para os alunos. Promover debates, discussões, entrevistas. O Twitter, você pode postar frases, você pode criar uma hashtag específica para a sua disciplina, para a sua turma, e aí todo mundo se comunica nas redes sociais através daquela hashtag que é bem específica. Por exemplo, eu posso criar uma hashtag GTI, que é o curso de gestão TI, GTI 2021 Floresta. Então, essa hashtag vai ser uma hashtag um pouco grande, mas que vai identificar os alunos daquela turma. Então, todo mundo que usar aquela postagem, que usar aquela hashtag, eu vou conseguir ver, né? Pinterest, eu acredito que muita gente aqui usa. Você pode criar coleções lá, fazer um banco de imagens para você utilizar em suas aulas lá, né? Estimular os alunos a criarem, a se inspirarem nas imagens que tem lá. O próprio Instagram, você pode criar um Instagram para a turma, cria um Instagram e no final do ano você vai ver todo o feedback lá, as fotos que vocês postaram, toda aula tira uma foto da turma, algo do tipo, né? Vai fazer uma atividade diferente, tira. Então, isso pode ser feito. O Facebook, você tem jogos, grupos de debates, pode criar grupos no Facebook, comunidade no Facebook, tá? E o próprio YouTube, né, oferecer conteúdo e incentivar que os alunos produzam os conteúdos dele, né? Ano passado eu pedi para que os alunos fizessem uma paródia falando sobre banco de dados. Eles colocaram no YouTube, e alguns não quiseram colocar no YouTube público, colocaram não listado, né, e me mandaram o link. Enfim, você pode usar da forma como você quiser. Aqui são algumas sugestões, tá? E gamificação na sala de aula você pode utilizar também, usando o próprio Kahoot. Você pode criar uma mecânica, uma estratégia de gamificação para o ano todo, ou para o semestre, ou para a unidade, né? Em cada unidade você vai ter uma rodada da gamificação, vamos dizer assim. E aí eu trouxe aqui para vocês na verdade, esses slides eles são de uma palestra que eu dei sobre acessibilidade na web, tá? Mas por que eu resolvi trazer isso aqui? Porque a gente está no momento web, né? No momento digital. Então, a gente precisa se preocupar também com isso, ok? Alguém quer falar alguma coisa? Fazer alguma colocação? Tássio, deixa eu aproveitar para avisar o pessoal que às 16 horas nós vamos fazer uma pausa de 10 minutos. 10 minutinhos e aí a gente retorna. Massa. Ó, a Luciana compartilhou aí justamente um exemplo, né, de uma rejeição por parte dos alunos, né? Convidou uma professora para dar uma palestra e o aluno disse que ela não queria dar aula, sendo que às vezes a gente quer agregar mais valor ainda para o aluno, né?
Isso é complicado, isso aí acontece. Então, a gente precisa explicar direito, né? Às vezes, para o aluno, que você está trazendo, porque aquela pessoa é uma especialista na área, algo do tipo, né? Então, vamos lá. Por que eu começo esse momento agora com essa tela preta, né? Então, a primeira reflexão que a gente deve fazer é: a gente tem algum aluno cego no instituto? No instituto como um todo, alguém sabe dizer se tem algum aluno cego? Não temos. Tem não, né? Não. Mas com baixa visão a gente tem. Com baixa visão eu sei que tem um até no Campus Floresta. Tem. Pronto. Então, eu imagino um aluno com baixa visão aí. Eu coloco esse slide que é para justamente a gente se colocar no lugar desse aluno, né? Então, imagine que o aluno está assistindo sua aula no Meet e ele está vendo lá desse jeito, tudo embaçado, algo do tipo, não é? Imagine um aluno, sei lá, ou que não sabe ler o português, é um aluno de Libras, ou tem dislexia, que vê as coisas meio, as letras trocadas, algo do tipo, né? Então, o que é que isso quer dizer, né? Então, a acessibilidade trouxe esse momento aqui para a gente fazer uma reflexão sobre essa questão de acessibilidade, porque, na verdade, a acessibilidade tornando a web acessível para todos, né? Assim, tornando as nossas aulas acessíveis para todos. Por que não, né? E aí, ó, os dados do IBGE 2010, eles dizem que 5,1% tem algum tipo de deficiência auditiva, 1,4% mental ou intelectual, 18,6% visual, 7% motora. Então, 23,9% da população. Quando a gente vou organizar algum evento, sempre tem alguém que pergunta, né? Vai ter intérprete de Libras? E assim, ainda é muito difícil. Tem um custo, né, para o evento, quando é um evento particular, um evento, enfim, gratuito, às vezes no YouTube, uma live. Isso tem um custo para colocar um intérprete, né? Então, se é gratuito, você vai ter que custear do seu bolso. Então, é difícil para fazer isso, né? Mas a gente tem esse suporte no próprio instituto. Então, a gente pode disponibilizar as nossas aulas dessa forma, caso tenhamos alunos que precisem, né, de algum auxílio, alguma ajuda, tá? E o que é acessibilidade? Tem alguém que não sabe o que é essa questão da acessibilidade, né? Enfim, acho que todo mundo já sabe, ou já ouviu falar, né? A acessibilidade, ela possibilita uma vida independente e com participação plena em todos os seus aspectos, né? Então, aquele aluno que ele tem baixa visão, o professor vai disponibilizar o material com uma fonte maior, né? Ou ensinar o aluno a dar zoom, ou usar uma ferramenta de acessibilidade, como uma lupa do próprio Windows, para acessar a sua prova. E a acessibilidade na web é justamente isso, né? Por que a gente tem que ter acessibilidade na web? Por que é importante? Por que a gente precisa ter os materiais da gente acessível? Porque, na verdade, ó, a acessibilidade ela vem para permitir a participação de pessoas, né, que, enfim, com deficiência na sociedade, é fundamental para proporcionar oportunidades iguais para todos nas diversas áreas. Então, nos nossos alunos, a gente tem, além das questões, né, de conexão, não ter conexão, a gente tem justamente dificuldades de aprendizagens, transtornos que trazem ainda mais dificuldade para esse momento remoto. E precisa ser feita uma reflexão em cima disso, né? Porque a gente sempre pensa no aluno que não tem conexão. Mas o aluno que tem conexão, mas que, enfim, ele já tem dificuldade no presencial. Como é que tá? Existe uma norma, né, da W3C. Para quem não sabe, a W3C é quem padroniza toda a web.
e ela tem algumas diretrizes de acessibilidade, tá? Eu trouxe aqui só para, enfim, é uma coisa talvez um pouco mais técnica, mas para que vocês saibam que existe uma preocupação por trás do desenvolvimento de software, ou seja, das plataformas que a gente utiliza em propor, né, em ter acessibilidade. O próprio Meet, ele tem uma legenda automática que ainda está em inglês, não está em português, mas aos poucos eles vão atualizando as ferramentas, tá? O YouTube, ele traduz automaticamente, ele cria uma legenda, uma transcrição automática para o idioma que você quiser. Então, existe um princípio chamado de POUR, né, que ele, todo na internet, ele precisa ser perceptível, ele precisa ser operável, ele precisa ser compreensível e robusto. Tá? Então, por que perceptível? Aos olhos, ouvidos e tato. Então, se for uma pessoa, né, que não tem... ela usa um leitor de tela para acessar seu material e você colocou uma imagem. Se você tiver um aluno cego, você tem que transcrever aquela imagem, né? E aí tem profissionais especializados nisso. Operável por mouse, teclado e voz. Às vezes o aluno tem uma dificuldade motora e ele só consegue utilizar a voz, né? O próprio sistema que a gente utiliza, né? O Google Sala de Aula, o SWAP, eles não têm esse suporte, né? Porque eu não consigo enviar voz. Eu consigo gravar um áudio e fazer o upload para o professor. E assim o aluno e o professor conseguem se comunicar dessa forma. Compreensível. Tá, tem uma extensão que a gente coloca no Google Forms que que na mas no Google Sala de Aula. Foi? Mas aí é para o Forms, né? E o Google Sala de Aula? Não, quando a gente elaborar uma questão, uma avaliação, por exemplo, tem como colocar no Google Forms uma questão em forma de áudio. Era isso. Não, por meio de uma extensão. Essa extensão eu conheço. Mas eu falo assim, a interação ocorre através do Google Sala de Aula, né? O aluno coloca lá, o professor coloca a atividade, e aí tem a parte de comentário, o aluno às vezes quer tirar uma dúvida. Eu falo no sentido do aluno para o professor. Aí a gente acaba tendo que usar o WhatsApp ou o Telegram, né? Alguma outra ferramenta, tá? Mas é interessante essa extensão, eu já vi já. Na verdade, ela coloca incorporado, né? Um áudio, coloca em um site e no site incorpora, não é assim? Você coloca lá em Google Complementos. E aí, na hora, você grava. Você grava e hospeda o áudio em um site de terceiros. Coloca o link lá e a extensão é que transforma aquele link em um áudio. Não, o que eu vi, que eu assisti, você pega a extensão e você coloca lá no Google Forms, naquela parte de complementos. Então, e você estando... Você instalou ela, usou? Aí quando você instala no complemento, aí quando você clica no complemento, aí você consegue grava, fica o áudio ali. É como se a gente estivesse fazendo aquele ditado no Google Documentos. Aí ele transforma lá em áudio. Aí depois você coloca lá na questão. Não entendi. Você chegou a utilizar ela? Eu utilizei apenas como teste no dia que eu vi, que eu estava aprendendo. Porque normalmente é assim, quando eu aprendo uma coisa, quando eu vejo, eu faço ali para eu não esquecer. Agora, hoje eu não faço. Eu teria que fazer o mesmo processo. Entendi. Não, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, eu estou falando tecnicamente, quando você grava ali, o áudio em si, ele não fica no formulário. Ele coloca um link do complemento, de outro site, entendeu o que eu estou querendo dizer? Deixa quieto. É só questão técnica, tá? Que fica, para que a gente não entenda e dizer assim, o áudio está no formulário, não está no formulário. Entendeu?
ele é um complemento que você baixa e você instala no formulário, mas não é do formulário, tá, senhor? Isso. É isso que eu quero dizer. Pronto. Vamos lá, então ele precisa ser, um conteúdo claro e sem ambiguidade, tá? E robusto, tem que funcionar em qualquer lugar, tem que funcionar em qualquer dispositivo. Teve um professor que em um treinamento perguntou que não estava conseguindo adicionar um arquivo em Flash no Google Sala de Aula. Sendo que, na verdade, o arquivo que ele estava tentando adicionar era um arquivo executável, um arquivo exe, que foi criado no Flash, tá? Mas o que é que acontece? Aquele arquivo, ele não pega no celular. Ele só executa em computador, e ainda mais em computador com Windows. Então, por isso que também o Google Forms não permite, porque é um executável, é um exe, é um software. Tá? Então, ele teria que disponibilizar aquilo compactado ou, enfim, zipado para o aluno, e o aluno teria que extrair e executar. E no computador, com o Windows, ele consegue. Mas no Mac, no Linux, no Android, ele não consegue, tá? Eu trouxe aqui alguns tipos de acessibilidade, né, vocês podem estar lidando, né, baixa visão, daltonismo, deficiência motora temporária ou permanente, limitações cognitivas, neuronais, de aprendizagem, né, enfim, deficiência auditiva, limitações de idade, características no ambiente. Quais são as limitações maiores, né, para pessoas cegas? Então, você tem obter informação apresentada visualmente, não vai conseguir, né? Então, você precisa ou colocar um áudio aí, como a professora falou, ou você colocar uma transcrição para que ele utilize uma ferramenta chamada um leitor de tela, né, uma tecnologia assistiva para acessar aquela informação, tá? Interagir utilizando apenas o mouse. Raramente ele vai utilizar o teclado, então ele vai precisar interagir de volta para você. É isso que eu estou querendo dizer. Então, o complemento, ele faz com que o professor coloque um áudio para o aluno, mas se for uma questão aberta e o aluno tenha que digitar, aí ele tem que usar uma outra ferramenta dele, do computador, para poder digitar por voz, algo do tipo, entendeu? Então, se ele pudesse mandar um áudio de volta, é isso que eu quis dizer. E aí, navegar através de conceitos parciais, né? Então, superior direita, superior esquerda. É difícil porque ele não sabe onde é que está o mouse. Distinguir entre outros sons e a voz produzida pelo sintetizador. Então, o sintetizador de voz é justamente o que vai ler para ele tudo que aparece como texto, tá? Então, porque o texto está numa imagem, ele não consegue ler. Ele só consegue ler o que está realmente como texto, ok? E aí eu trago um exemplo aqui. Temos uma imagem, e nessa imagem, na programação, o programador ele precisa adicionar isso aqui, ó, um complemento da imagem, um texto alternativo. E quando um cego acessar isso aqui, o que ele vai escutar do leitor é isso aqui, ó, bombeiros apagando fogo do caminhão, tem muita fumaça, caminhão carbonizado. É isso que ele vai escutar quando o leitor passar nessa imagem, tá? Pessoas amblíopes e daltônicas, né? Então, distinguir cromáticas, contraste, utilizar informações dependentes de dimensão, distinguir tipos diferentes de letra, localizar e seguir ponteiro, cursor, ponto ativo, ou seja, quando você escreve algum exercício e fala, sei lá, clique no botão vermelho, e aí ele não sabe qual é o botão vermelho, ou o texto que está em vermelho, o que significa? Ele não sabe, ele não consegue ver o texto vermelho, tá? Eu trouxe aqui um exemplo, o site original do Instituto e algumas variações que pessoas com esse problema enxergam, né? Então, tem vários tipos, alguns não enxergam determinadas cores, outros não enxergam azul, enfim. O que acontece? Ele vai ver dessa forma, tá? Aqui é um outro exemplo de outro site. Aqui um exemplo, né? Então, trecho em vermelho. Então, aparece o nome, ó, com a seta dizendo vermelho. Ele ativa o complemento. Isso aqui seria no site, tá? O site é que teria que ter essa funcionalidade. Ou seja, se a plataforma que a gente usa tivesse essa funcionalidade.
Pessoas com deficiência auditiva, que a gente tem bastante no Instituto, temos as intérpretes, né, os intérpretes. Então, ouvir ou distinguir alteração de frequência, localizar sons, perceber informações audíveis, dificuldades de utilização da segunda língua, ou seja, do português, né? Para eles, a primeira língua é a Libras. Então, a gente tem tudo isso. E existem ferramentas que podem ajudar. E aí ele pode instalar no computador, né, algumas ferramentas, e a própria plataforma pode vir também com alguma ferramenta. Esse aqui é um exemplo, né, do HandTalk. Quando você acessa o site do próprio Instituto, tem um símbolozinho aqui, ó, de acessibilidade, mas ele manda baixar o VLibras, né, que é uma ferramenta do governo. Pessoas com limitações motoras, então, carregar simultaneamente várias telas, deslocar ou tentar alcançar objetos, então, alguma atividade que fosse para arrastar algo, executar ações que impeçam, né, que impliquem em precisão e rapidez. Então, sei lá, algum jogo, vai passar um Kahoot e tem uma pessoa com alguma dificuldade motora, talvez fique complicado para ela, porque o Kahoot tem um tempo, né, 30 segundos, 1 minuto no máximo, ali, às vezes, as perguntas. Tá? Aqui um exemplo que a gente precisa pensar. E pessoas com problemas cognitivos, né, como dislexia, né, então, se você lê sem ouvir o texto em voz alta, então, se você consegue colocar um podcast para ela escutar, complementando o texto, não colocar só o texto, executar algumas tarefas no espaço de tempo requerido. Então, uma pessoa que tem dificuldade, ela precisa de um tempo maior, né? Ler e compreender informações existentes, perceber qual a função de um objeto gráfico sem legenda. Então, às vezes tem um ícone, mas e o que é que significa aquele ícone? Né? Então, ela não tem essa noção, tá? Seja pessoa, enfim, autista, às vezes. Então, não é sobre tornar acessível, é sobre tornar possível a igualdade de oportunidades, segurança e autonomia. Beleza, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta em relação a isso? Querem falar alguma coisa?